E aí, galerinha massa! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Hoje nós vamos fazer exercícios, resolução de atividades, né? Aplicando as fórmulas para o volume do paralelepípedo, do cubo e do cilindro reto. Considere um prisma e um cilindro que possuem a mesma altura e o mesmo volume. Sabendo que a área da base do prisma é 28,6 centímetros quadrados, determine o raio da base do cilindro. Então, veja só, temos aqui, então, um prisma e um cilindro. No prisma, nós temos, né, comprimento, largura e altura. No caso, ao invés de eu colocar C, eu vou botar H, certo? Porque a altura do cilindro, a altura do prisma é igual à altura do cilindro. E eles dois possuem o mesmo volume. Então, o volume do prisma é igual ao volume do cilindro. Nós sabemos que o volume do prisma é comprimento vezes largura vezes altura. Então, A vezes B vezes a altura. E o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. A base é um círculo, então π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pela regra do cancelamento, pessoal, veja só, a gente pode cortar a altura. Nós temos que A vezes B resulta aqui na área da base. E a questão informa que a área da base do prisma é 28,6 centímetros quadrados. Então, a gente conclui o quê? Que A vezes B é igual a 28,26. Aí, igual a π vezes o raio ao quadrado. O π vamos aqui trocar por 3,14. Né, para que a gente consiga obter um valor aproximado para o valor do raio. Então, 3,14 aqui, que está multiplicando, eu vou passar ele para cá, dividindo. Dividindo aí, pessoal, 28,26 pela aproximação do π, né, 3,14, vai dar 9. Então, o raio ao quadrado igual a 9, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada de 9. Basta tirar a raiz positiva, já que se trata de uma medida. Então, o raio dá 3 centímetros, né? O raio da base do cilindro. Próxima questão, nós temos um cilindro, é chamado equilátero, se a sua altura é igual ao diâmetro. O diâmetro, né, 2 vezes o raio, então se a altura for igual ao dobro do raio, ok. Calcule o volume de um cilindro equilátero cujo raio da base seja igual a 4. Então, veja só, se o raio é igual a 4, a altura, que é 2 vezes o raio, vai ser 2 vezes 4. Então, a altura, 2 vezes 4, 8 centímetros. O volume de um cilindro, nós sabemos que é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, é vezes a altura. Então, π vezes o raio é 4, 4 ao quadrado. E a altura, 8. 4 ao quadrado, 16, aí vezes 8. 16 vezes 8 dá 128, então vai ficar 128 π, e a unidade, ó, centímetros cúbicos. Você pode deixar a sua resposta em função do π. Mas se você deseja um valor aproximado, então troque π por 3,14. Para você obter um valor aproximado para o volume. 401,92 centímetros cúbicos. Certo? Você pode dar essas duas respostas, depende do que a questão pedir. Então, temos aí um valor aproximado para o volume desse cilindro. Uma empresa precisa contratar um caminhão com espaço suficiente para transportar 225 metros cúbicos de soja. Os caminhões disponíveis para aluguel
Estão dispostos à tabela a seguir. Qual dos caminhões é a melhor escolha para a empresa? Então, pessoal, veja só, né? O baú, né, do caminhão tem formato de um prisma, né? Ou de um paralelepípedo. Então, para calcular o volume, nós vamos precisar fazer comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, veja só, o volume do primeiro caminhão, você vai multiplicar 1,2 por 2,5 por 3,4, que dá 10,2, metro, metro e metro, então metros cúbicos. O volume do segundo caminhão, então você vai fazer comprimento vezes largura vezes altura. Então, multiplicando 1 por 2,7 por 3, vai dar 8,1 unidade metros cúbicos. E calculando o volume do terceiro caminhão, né? Vai multiplicar 1,5 por 3 por 2,5. Então, 1,5 vezes 3 vezes 2,5 dá 11,25. 11,25. E a unidade metros cúbicos. Então, dos 3 caminhões disponíveis, nós vamos escolher o 3, porque foi o que tem, é o que apresenta maior volume. A letra B pergunta quantas viagens, no mínimo, o caminhão escolhido deverá realizar para transportar todo o carregamento. Ó, gente, o carregamento total é de 225 metros cúbicos. E o caminhão só transporta de uma vez 11,25. Então, para saber quantas viagens ele vai ter que fazer, é só dividir 225 por 11,25. Dividindo, né, 225 por 11,25 vai dar 20. Ou seja, ele vai precisar fazer 20 viagens. Ou então a empresa vai precisar alugar 20 caminhões, né? 20 caminhões do tipo 3 para carregar, para transportar os 225 metros cúbicos de soja. Em uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. Então, o volume do chocolate no formato de um paralelepípedo é igual ao volume do chocolate no formato do cubo. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm formato de cubo é igual a. Então, veja só, o volume do paralelepípedo nós fazemos comprimento vezes largura vezes altura. E quanto que o volume do cubo, a gente faz a aresta ao cubo. A questão diz que o comprimento é 18 centímetros, né? A do chocolate no formato de um paralelepípedo. O comprimento é 18. A largura está aqui, ó. A largura é 3. E a espessura, que é a altura da barrinha de chocolate, é 4. E a aresta, né, do chocolate no formato do cubo, nós não sabemos. Fazendo 18 vezes 3 vezes 4, temos 216. Então, nós temos a aresta ao cubo igual a 216. Então, nós vamos precisar tirar a raiz cúbica de 216. A raiz cúbica de 216 é 6. Então, nós concluímos que se o chocolate está no formato de um cubo, né, a aresta, né, dessa barrinha de chocolate é 6 centímetros, certo? Ó, centímetros, 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 onde está a unidade dessa aresta também, é 6 centímetros. Daqui a letra P. A próxima questão, nós temos quantos cubos do formato A serão necessários para completar um paralelepípedo do formato B. Então, temos aqui o paralelepípedo A, né, e vários deles para formar o paralelepípedo B.
Nós podemos responder esse problema utilizando a fórmula do volume. Então, perceba que para saber a quantidade que tem, né, do formato A e B, nós podemos usar a fórmula do volume. Veja só, no comprimento, para formar o comprimento, né, certo? Comprimento, largura e altura. Para formar o comprimento, tem 2, 3, 4, 5 do formato A. Para formar a largura, aqui, ó, 2. E para formar a altura, tem 1, 2, 3, 4. Multiplicando 5 vezes 2 vezes 4 dá 40. Então, nós vamos precisar de 40 paralelepípedos do tamanho A para formar o paralelepípedo B. Então, aqui, letra A. Considerando uma caixa d'água que tem formato cúbico e a aresta igual a 8 metros, resolva as proposições a seguir. Qual é a capacidade em litros dessa caixa d'água? Então, primeiro a gente precisa calcular o volume para depois a capacidade. Então, é um cubo, o volume do cubo é a aresta ao cubo, o valor da aresta é 8 metros, então 8 ao cubo, e 8 ao cubo dá 512. Então, 512, e a unidade é metros, então metros cúbicos. Sabendo que se você tem, pessoal, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, né? Uma caixa d'água de 1 metro cúbico comporta 1.000 litros. Então, uma caixa d'água com 512 metros cúbicos vai comportar, é só multiplicar por 1.000. 512.000 litros. Na letra B, nós tínhamos, considerando que será colocada uma boia para medição de volume desse reservatório e que essa boia tem um volume aproximado de um cilindro de raio 2 decímetros e altura 15 decímetros, calcule a razão entre o volume ocupado pelo cilindro e o volume total da caixa d'água. Então, vamos ver, o volume do cilindro, que é o volume da boia, é igual a π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Vamos aproximar π para 3,14. O raio, 2 ao quadrado. A altura, 15. Então, o volume da boia é aproximadamente 188,4. Já que as medidas estão dadas em decímetros, então decímetros cúbicos. Agora, nós vamos calcular a razão entre o volume ocupado pelo cilindro, ou seja, o volume ocupado pela boia, e o volume total da caixa d'água. Então, nós precisamos que os dois estejam na mesma unidade. O volume do total da caixa d'água, nós calculamos que dá 512 metros cúbicos. Transformando para decímetros cúbicos, nós vamos precisar multiplicar por 1.000. Então, 512.000 decímetros cúbicos. Colocando aqui, vamos lá, o volume da boia. E o volume total, essa é a razão. Vamos simplificar tanto quanto for possível. Então, primeiro, para tirar a vírgula aqui, vamos multiplicar por 10. Vamos ficar com 1.884 sobre 512, aí 1, 2, 3, 4 zeros. Então, aqui dá para simplificar por 4. Aí 1.884 dividido por 4 dá 471. E 512, aliás, 5 milhões, né? 120 mil dividido por 4 vai dar 1.028.000. Então, temos aí um valor aproximado, né? Para a razão entre o volume ocupado pela boia, pelo cilindro e o volume total da caixa d'água.
Por hoje é só, meu povo lindo. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço apertado e até a próxima aula.